Axé para todo mundo, 21 graus neste exato momento, 5 horas e 12 minutos da tarde do dia 6 de junho de 2026. Mais uma experiência de bico. Ontem, dia 5 de junho de 2026, eu fui fazer bico lá no asilo chamado Ratorando, que eu tava traduzindo errado, eu tava traduzindo Corações, mas não é, o nome traduzido seria Terra dos Corações. E eu já fui lá a terceira vez que eu fui, se eu não me engano. Terceira vez indo nesse asilo. Inclusive ele é um dos asilos, ele é o segundo asilo que eu disse que trabalharia sem problema, no caso, né, se fosse o caso de trabalhar, eu trabalharia como segunda opção. Pelo fato de ser bem tranquilo, o trampo é baba demais, nossa, comparado com o que eu faço é baba. E os idosos também são gente boa, comparado às pedreiras que eu pego lá no Anjo e onde eu já fui fazer bico, nossa senhora. Então, fui lá pela terceira vez, sempre no mesmo horário, das 9 às 9 às 3 da tarde. Total de 5 horas de trampo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 horas de trampo com 1 hora de intervalo para o almoço, total de 5 horas. Então, bem tranquilo. Essa vez foi a mais zoada, assim, no sentido sem graça, né? No sentido sem graça, porque eu peguei ali, o diretor trocou o diretor, né? A primeira vez que eu fui era um cara, gente boa pra caramba, o diretor, bonzinho, tal. Aí, na primeira vez que eu fui, né? Aí, logo em seguida, trocou de diretor. Ele já tinha dito pra mim que ele ia trocar. Trocou de diretor. Aí o próximo diretor, quando eu fui na segunda vez, já tava com esse diretor novo aí. É um japonês gigante, meio bobão, meio esquisitão. E não é gente ruim, mas também não é um cara legal, assim. Um cara meio esquisitão, assim, sabe? E daí, ontem foi o dia mais sem graça, assim, porque eu peguei, quem tava me acompanhando lá era uma tiazinha desesperada, pra variar, né? Uma tia desesperada, sem graça. E o meu amigo, eita porra, tá caindo aqui as porra do negócio. E o meu amigo que eu fiz lá, que é o Hagiwara, meu amigo japonês que eu fiz, trabalha lá, que se tornou meu amigo. Ele ontem, nas 2 vezes que eu fui, ele tava trabalhando lá, né? E ontem ele não foi. Ele foi, mas ele chegou 1 hora depois. Ele tava de Ossoban, em torno da tarde. Aí ele chegou depois. Daí chegou depois, aí é de boa. Mas aí ele chegou, aí como ele tava no outro turno, ele nem pôde ficar muito trocando ideia comigo como ele fez nas outras vezes, né? Tinha uma outra tia também nas 2 vezes que eu fui, chamada como é que era? Akatsuka, eu acho que é o nome dela. E ela é gente boa, ela sempre tava trocando ideia comigo e tal, né? Uma tiazinha lá. E ontem ela não tava. E daí fez uma grande diferença, né? De pessoas que possam conversar e pessoas que não conversam, né? Mas tudo bem, isso aí é em qualquer lugar tal, mas beleza. Então,
O trampo, né, como foi a terceira vez, já estou acostumado, eu já tô ligado mais ou menos o que que faz, tá? É um trampo tranquilo, tranquilo. É um, tipo assim, é um trampo perto do que eu faço, é um trampo baba, né? Então, de boa. Fiz lá o trampo que tinha de fazer, tal, como eu disse, não tinha ninguém para conversar, tal, então foi meio eu fazer o meu trampo e depois ir embora, né? Aí o meu amigo Hagiwara, o japonês, de vez em quando eu aparecia lá, falava uma coisinha lá comigo e ia embora, né? Aí eu tinha trocado número de telefone com ele a vez passada, só que ele não chegou ele perdeu o meu número, coisa de não ter anotado lá na parada lá, e não deu pra gente se comunicar. E eu tinha chamado ele para tomar um café comigo há umas 2 semanas atrás, e ele não respondeu, né? Aí eu perguntei para ele falou que não deu para tal. Aí agora ele... Ontem eu passei de novo meu número para ele escrever no papel, aí agora ele mandou mensagem para mim, né? Então a gente vai... a gente se tornou amigo, a gente vai tomar uns cafés de vez em quando aí, trocar as ideias. Ele é gente boa demais, bonzinho e tal. Então é isso. Ontem, numa resolução geral aí da parada, foi tudo tranquilo, né? Não pegou nada. E nada de especial, mas foi mais para trampar mesmo, né? E a hora lá eles pagam 1.200 paga a hora. É um preço normal, podemos dizer assim, né? É um preço base, né, dos asilos. E pelo trampo, né, ser bem tranquilo, de boa, eu acho bacana, né, assim, né. E no caso, recebi ontem 6.800 ienes para trabalhar por 5 horas, né, como eu disse, uma hora de total de 6, né, mas é uma hora de almoço, então trabalhado mesmo são 5 horas, tá de boa. Aí, né, aí beleza. Não sei se eu vou lá voltar de novo a trampar lá, mas como eu disse, como é um trampo tranquilo, e lá você não tem problema com os idosos, porque o pessoal ali normalmente são gente boa, os idosos, né? São mais tranquilos. Então não tem problema com eles, aí é tranquilo, né? Dá pra você levar de boa, tal. Então a pegada é essa. Mas tá tudo certo. Então é isso, foi isso que rolou. E o que mais? Você vê, né, como que é. Ontem, essa questão dessa tia aí, que é meio secona, desesperada, tipo assim, você trabalha com uma pessoa dessa e já dá um desânimo já, né, tipo assim. Aí você trabalha com uma pessoa bacana, já dá uma alegria melhor, tal. Então, tipo assim, o quanto que faz uma diferença ter alguém que possa alegrar o clima, deixar o clima mais leve no ambiente de trabalho. Então isso mostra e demonstra o quanto que o anjo vai sofrer com a minha perda, né? E inclusive ontem a Satia estava trabalhando de Rayaban, turno da manhã, até 3 horas da tarde. E eu também ia trabalhar até 3 horas da tarde. Aí eu aproveitei e chamei ela para ir lá na Hiroko, lá na padaria da Floresta, para a gente trocar uma ideia. Convidei ela, né? Mas já pensando em fazer a revelação para ela, porque lá no trampo não dá tempo para conversar e, né? É uma questão de... É um assunto que não dá para chegar no seco e falar, tem que passar um óleo primeiro. Então, eu chamei ela, daí ela veio, então bateu certo. Eu trabalhei até 3 e ela trampou até 3, aí a gente se encontrou lá na Hiroko, só que a Hiroko estava fechado ontem, a padaria da Floresta estava fechada. Aí
ela chegou lá na Hiroko, tava fechada, eu falei, vamos lá no Mac, né? Lá perto do trampo, a gente foi no Mac, aí eu fiz a revelação pra ela. E foi bem chocante pra ela, ela ficou meio sem chão. Ela ficou meio sem chão, né? Mas fazer o que, né, cara? Mas eu expliquei direitinho, né? Ainda bem que eu pude ter esse momento com ela, expliquei a minha versão, tal, né? O motivo, tudo. Ela compreendeu, mas ao mesmo tempo foi um choque violento para ela. Mas é isso, então até o momento tá assim. E fora ela lá no trampo, fora os três chefes, né? As duas chefinhas e o diretor. Eu falei anteontem para a secretária, para uma das secretárias, inclusive ela não sabia, né? Ela ficou em choque também. E tanto que um assunto tão difícil de falar que eu falei para a chefinha, ela falou logo de cara para o diretor, mas não se espalhou, né? Tipo assim, elas não tiveram coragem de falar para a secretária e nem para ninguém mais. Então, até o momento presente, hoje, dia 6, fora essas pessoas que eu falei, a Satie, tem uma enfermeira lá que tava conversando com ela, ela estava meio desconfiada, eu acabei confessando para ela. Então, no momento de funcionário, só quem sabe é a Satie e essa enfermeira, né? Só que semana que vem, essa semana que vai entrar agora, eu já vou ter que revelar para os funcionários, porque vai chegar o momento de eu pedir a folga do mês que vem. Mês que vem vai estar tudo cheio marcado lá no papelzinho, tudo cheio de folga minha, então o pessoal vai desconfiar do mesmo jeito, então é melhor eu abrir o jogo. E é isso, a Satie falou que não tem coragem de falar pra ninguém, pra você ver como que é o negócio, né? E a enfermeira falou também que não vai falar, então é bem difícil, sabe? Eu até gostaria que vazasse para que eu não precisasse fazer essa revelação difícil, né, cara? Mas é isso, muita paz e muita luz. Eu tô aqui esperando o Yomogita e o filho da puta não veio, marcou comigo e não veio, filho da puta. Vou buscar o Davi, que tá brincando com um colega dele aqui perto, e hoje é sábado. O Yomogita, né, que é o Tanaka Ned, falou que ia vir aqui no Mac comigo e acabou não veio. Falou que 5 horas ele estava aqui, não veio. Então é isso, vou pegar o 20 e vou vazar então. Muita paz e muita luz.